Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Ao vivo mais uma vez para o nosso De Volta ao Jardim. Já tomou água hoje? Cinco e 18. 3 minutos atrasada. Mas como dizia um querido pastor, pastor Rui Menezes, 5 minutos não é atraso. Fofinho, pastor Rui. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos começar. Tô aqui tendo gente, não tendo gente. Estarei, vamos terminar esses 21 dias. Hoje é o nosso 12º dia. Queria que alguém entrasse, poder me falar se o som tá bom. Hoje eu vou usar microfone, ontem eu não usei. E eu achei que depois no final ficou bem baixo. Bem ruim, como diz o Léo. Mas amém, tomara que hoje fique melhor. Estou usando a câmera um pouco mais perto, o microfone um pouco mais próximo também. 5 horas da manhã não posso falar no meu volume normal, porque as crianças estão dormindo. Mas vamos começar. Agradecer a Deus por esse dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar esse dia te agradecendo. Obrigada, Pai, pela nossa noite de sono, pelo nosso descanso, por quem o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és nosso convidado de honra para esse momento. Abre os nossos corações, nossos entendimentos, nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos falar hoje, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Nós possamos crescer na Sua presença, em intimidade, em conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje então nós vamos ler Marcos 12. Vamos começar então. Versículo 1. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, espancaram e o mataram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, o seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Aqui Jesus estava falando dele mesmo. Deixa eu só ver a versão NVT. Jesus estava falando dele mesmo. E é mentira, né? Na verdade, Deus, não é mentira o que Jesus está falando. Vou corrigir, senão fica parecendo que Jesus é mentiroso, né? Deus pensou, provavelmente vão respeitar meu filho. Mas isso não aconteceu. Jesus não foi respeitado, não foi amado como deveria, não foi aceito pelas pessoas. Para o seu povo, né? Para o judeu, que é o povo escolhido de Deus. Versículo 7. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra.
Então agarraram e o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Esse é o plano de Satanás desde o início. Tomar posse do que é de Deus. Tomar o que é de Deus. Esse é o plano dele. 9. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros? Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Pedra angular é a pedra de fundamento, é a pedra central, é o que sustenta toda a obra. Jesus é a pedra que sustenta a obra de Deus. Jesus é o centro. Ele é como se fosse uma coluna, ele é uma coluna de sustentação para a igreja, para a obra de Deus ser realizada. 12. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus. E membros do partido de Herodes com o objetivo de levar a Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Em todo o tempo, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e todos os líderes religiosos estavam tramando para poder prender Jesus, para pegar Jesus em qualquer, no mínimo tropeço, para ser motivo de prender Jesus e mandar executar. Disseram, versículo 14, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus e de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Eles começam chamando Jesus de mestre, mas eles não acreditavam, eles não tinham Jesus como mestre. Eles estavam chamando eles simplesmente que estavam na frente de outras pessoas porque eles queriam a atenção de Jesus, mas não porque eles verdadeiramente acreditavam que Jesus era o mestre. Eles não tinham Jesus como mestre. Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. No original não é deem, é devolvam também. No original é devolvam não. Peraí, gente. A palavra não é devolver, perdi a palavra agora. Mas é isso que Jesus estava mandando fazer. Devolve para César o que é de César e devolve para Deus o que é de Deus. Falando de dízimos de ofertas para Deus e também o que é de César, o que é imposto, o que você deve, lembrei. Dê para eles aquilo que é devido, o que você deve para eles. Você deve imposto? Devolve seu imposto. Entrega, paga o seu imposto. Você deve a Deus o que Ele manda você entregar? Devolva também. Você está devolvendo para eles. Dê a eles o que é de direito. É isso que Jesus está falando.
Sua resposta os deixou muito admirados. 18. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será a esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Essa era uma história inventada por eles para fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus respondeu: O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. É o mesmo que o meu povo perece por falta de conhecimento. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos, como os anjos do céu. Quando nós morrermos e ressuscitarmos com Cristo, quando nós formos para o céu, nós vamos receber um corpo glorificado. Por isso nós seremos como os anjos. Lá não vai ter casamento, ninguém vai casar no céu. Eu vou casar com fulano no céu. Não existe isso, gente. A gente não vai ter. O casamento foi instituído por Deus para procriação, para perpetuação da espécie humana. Lá não vamos ter essa necessidade. Então, ninguém vai casar. Não pense que você vai casar com alguém no céu, porque não vai. 26. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés? Um relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. 28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mandamento mais importante é este. Pausa para água. É este. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Jesus resumiu toda a lei, porque os mandamentos são todos baseados em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é nós como criação, como criaturas, hoje como filhos de Deus. Que filho não ama o pai? Um pai que cuida, um pai que ama, um pai que respeita, um pai que está atento aos detalhes. É impossível a gente não amar, mas quando a gente reconhece a Deus como pai, é mais fácil de amá-lo, principalmente se a gente não tem problemas em relação à paternidade.
E se nós temos problemas em relação à paternidade, nós precisamos de cura, porque quanto maior a nossa dificuldade, a nossa visão do pai, se você tem problema com seu pai, se você não conversa com seu pai, provavelmente você vai ser uma pessoa distante de Deus, porque você não consegue enxergar a Deus como pai. E amar o próximo como você mesmo também fala pra gente que é impossível amar o próximo se a gente não se amar, se a gente não se respeita, se a gente não ama a si mesmo, se nós não temos amor próprio. Eu não tô falando amor próprio de olhar no espelho e ficar falando que você se ama e tudo mais. Eu me amo, eu me valorizo. Não é esse sentido. Se você não tem amor, respeito por você mesmo, é impossível você amar alguém. Não tem como você amar alguém mais do que você. A Bíblia nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Não mais do que, eu amo fulano muito mais do que eu amo a mim mesma. Então você não se ama. Então você, logo, você também não tem amor por essa pessoa que você diz amar. Se você não se ama, eu conheço pessoas que fazem muitas coisas, demonstram carinho, afeto por outras pessoas, mas elas não se amam verdadeiramente, porque elas não se respeitam, elas se colocam em último lugar. Isso não é amor. Eu não tô falando aquele amor soberbo de que vou passar por cima de todo mundo porque eu me amo. Não é esse o sentido. Mas amar é se entregar. Mas eu não posso amar alguém mais do que a mim mesmo. Isso é impossível. Amar alguém é fazer o bem para ela. Amar alguém é respeitá-la. Isso é amor. Atos de serviço, tem várias formas de amar? Existem. Mas se eu não tenho amor por mim mesma, eu não consigo amar mais ninguém. Quando eu falo que eu amo alguém mais do que a mim mesma, essa pessoa, você pode ter certeza, essa pessoa não se ama, de fato. 32. Os mestres da lei. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. Esse parece que é o único mestre da lei que estava tratando Jesus aqui com respeito, que era devido a Jesus. Sem ironia, fazendo uma pergunta para saber mesmo a verdade. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ele sabia o verdadeiro valor dos sacrifícios. Ele não estava aqui. Ele entendia também que o amor supera os sacrifícios. Sacrifício sem amor não vale nada. 34. Ao perceber o quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Jesus estava falando que ele estava perto, que ele estava próximo do reino de Deus. Mas isso também não queria dizer que ele já fazia parte do reino. Ele ainda era um fariseu, um mestre da lei. Mas, comparado aos outros, ele estava próximo. 35. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta: por que os mestres da lei afirmam que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor:
sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma vez Davi chamou Cristo de meu Senhor. Como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas. Eles gostam de se exibir. Bora lá. Tá. 38. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira das mesas nos banquetes. No entanto, tomam posse de bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Fariseu, o povo mais hipócrita, segundo Jesus. Que povo difícil. Eles queriam receber a honra do homem. Eles queriam ser honrados, respeitados. Se vestiam de forma que chamava atenção, ficavam orando em público, nas praças, para chamar atenção. Porque eles queriam receber a honra do homem. E Jesus já falou sobre isso, né? Eles já receberam o que eles tinham para receber. Ah, não. Peraí, gente. 38. Aqui. Não pode virar o telefone não, que ele sai de onde estava. Da Bíblia. Versículo 41. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo a colocar dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Essa mulher que não era qualquer pessoa, não. Ela não era apenas uma viúva pobre, ela era uma indigente. Ela realmente não tinha nada. E do nada que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela ofertou. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aqui, esses ricos que estavam contribuindo, eles ofertavam de uma forma que todo mundo sabia o valor que eles estavam ofertando ali. Eles iam lá, colocavam grandes quantias e eles demonstravam isso. As pessoas podiam ver o dinheiro, podiam ver as quantias que eles colocavam ali, porque eles estavam buscando, mais uma vez, como os fariseus, honra perante os homens. Estavam querendo mostrar: eu estou fazendo muito para Deus, mas aquilo era muito comparado para quem não tem. Para quem não tem nada, qualquer valor é muito. Mas eles tinham muito mais. Eles não estavam entregando uma oferta de coração. Eles estavam dando o que estava sobrando. Eles estavam dando as sobras para Deus, enquanto aquela viúva entregou tudo que ela tinha. Então, em resumo, hoje,
Em resumo, hoje nós vimos no capítulo 12 que o plano de Satanás desde o início é roubar o que é de Deus. Jesus não era o Messias que eles esperavam, por isso tratavam como se ele não tivesse poder algum. Jesus é quem sustenta toda a estrutura. Tudo é Jesus, ele é o centro, ele é a pedra fundamental, ele é o fundamento, ele é a base, a coluna, a sustentação da igreja, da obra de Deus nessa terra. E na eternidade também, Jesus é o centro de tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Em todo tempo, os fariseus armavam contra Jesus para ridicularizá-lo e o entregarem a Roma. Eles queriam, de qualquer forma, que Jesus fosse morto, que Jesus parasse com aquilo. Porque Jesus nunca deu mole para eles, porque Jesus falava a verdade na cara deles, porque Jesus era a verdade. Só que a verdade não era o que eles estavam procurando, não era o que eles queriam. Eles queriam alguém que libertasse eles de Roma. Jesus não veio para libertar o judeu de Roma. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. E eles não entendiam isso. Isso é muito mais do que uma escravidão durante esse tempo aqui, que qualquer hora vai acabar. Pior mesmo é a escravidão eterna, né? Ter a nossa alma sofrendo eternamente, num lugar que não foi preparado para nós, um lugar que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, os seus demônios, que é o inferno. O inferno não é lugar para gente. O céu é o nosso lugar. Mas quem não receber Jesus, quem não aceitá-lo, quem não quiser aceitar essa verdade, infelizmente, vai passar a eternidade sofrendo. Lá haverá choro e ranger de dentes. Eterno. Eterno. Não pense que o inferno é um lugar legal. Não pense também que tem gente que pensa, né? Eu quero ir para o inferno porque o céu é muito chato. Coitado, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles falam. Eles não sabem o que eles estão falando. Sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Se você acha que está sofrendo nessa vida, você não tem noção, você nem consegue imaginar o que vai ser o inferno. Infinitas vezes pior do que qualquer sofrimento que você passou aqui nessa vida, que você tem passado. Para de falar bobagem. Para de falar bobagem. E por último não. Depois Jesus fala que a gente tem que separar o que é do homem e o que é de Deus, dar a cada um o que é devido. Agora sim, por último, o amor supera os sacrifícios. E Deus julga de maneira diferente do homem. Aqui falando sobre a oferta da viúva, o julgamento, né? As pessoas estavam julgando ali o dinheiro que os homens ricos eles estavam dando como muito, mas era o resto. E sobre a oferta, às vezes a gente fica... Sobre a oferta, às vezes nós pensamos só em dinheiro. Mas eu quero terminar com uma reflexão. O que você tem dado a Deus? O que você tem dado seu tempo? Qual tempo você tem oferecido para Deus? Você tem 24 horas, o dia inteiro, todo mundo tem 24 horas. Qual tempo você tem ofertado ao Senhor? Qual tempo você tem separado para passar com Ele? Tempo para fechar os seus olhos e falar, Senhor, eu estou aqui.
Fala comigo. O que o Senhor tem para mim hoje? Você tem ouvido a Deus? O que Ele tem falado com você, colocado no seu coração? Você tem obedecido a Deus? As suas tarefas de casa. Para você que não trabalha fora de casa, mas trabalha dentro de casa, porque nós sabemos que é uma mentira a gente falar que quem não trabalha fora de casa, quem não sai, né, para prestar algum serviço, não está trabalhando. É mentira. Trabalho dobrado, né? Às vezes presta algum serviço online e ainda trabalha dentro de casa, ainda faz as tarefas domésticas. Mas e aí, quando você faz a sua tarefa aí dentro da sua casa, quando você presta seu serviço online, ou quando você sai para trabalhar lá na empresa que você presta seus serviços, você faz o seu melhor? Ou você faz tudo reclamando, xingando? Como você faz as suas tarefas? Como você faz as coisas que você deve fazer, que são a sua obrigação? A Bíblia nos orienta também quanto a isso. Que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Porque na verdade é para Ele que a gente está fazendo. Quando eu sirvo alguém, quando eu coloco a comida no prato do meu marido, quando eu boto a mesa para a gente poder comer, quando eu faço um café, quando eu faço qualquer coisa, eu faço de qualquer forma, você faz de qualquer jeito, faz reclamando, xingando, e essa casa, esses brinquedos espalhados. Quem tem criança sabe como é que é. O dia inteiro aquela casa bagunçada, por causa de menino bagunçando, espalhando brinquedo pela casa. E aí, você fica só reclamando? Ou você faz tudo como se você estivesse fazendo para Deus? A Fabrícia acabou de entrar, é a melhor manicure que eu já conheci na minha vida. Você faz, Fabrícia? Você faz a unha como se fosse para Deus? Porque eu nunca vi unhas tão perfeitas. Maravilhosa. O que você tem oferecido a Deus? Pensa nisso. Você tem dado o melhor do seu tempo? E aqui voltando ao assunto do tempo, eu quero te convidar a oferecer o primeiro pedaço para Deus. O primeiro pedaço para o Senhor. O primeiro pedaço do bolo. O bolo é o seu dia. Certeza, Fabrício respondeu, eu faço sim. Então, eu quero te convidar. Te convidar a oferecer o seu melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Faz para Ele. Às vezes a gente pensa assim, fulano não merece que eu faça isso. Tá bom, ele não merece, mas Deus merece. Então eu não vou fazer porque eu acho que essa pessoa não merece. Eu não vou fazer como ela merece, eu vou fazer como eu entendo que Deus merece. E a primeira fatia é isso aqui, o primeiro momento do seu dia. O primeiro momento do seu dia para Ele. Gastar um tempo para conhecer a Deus. Conhecer através de quê? Através da sua palavra, que Ele deixou para nós. Esse manual de vida, que é a Bíblia. Pense sobre isso e faça a sua escolha. Escolha dar o seu melhor para Deus. Escolha ter o seu tempo com Ele. Escolha conhecê-lo como Ele te conhece. Amém? Por hoje é isso. Que Deus abençoe seu dia. E até amanhã. Amanhã tem mais. Nós vamos finalizar esses 21 dias fazendo live aqui a partir de 5h15 da manhã. E eu espero você para a gente poder entregar nosso primeiro pedaço para Jesus. Para a gente conhecer um pouquinho mais
sobre Deus, para Ele ouvir, para a gente ouvir Ele falar ao nosso coração. Espero você amanhã, às 5h15, no nosso De Volta ao Jardim. Um beijo, fica com Deus. Beijo, beijo.